texto de João capítulo 10. Evangelho, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas é o terceiro evangelho, o quarto é o João. O apóstolo do amor, como se costuma dizer dele, né? João capítulo 10, é um capítulo bem emblemático que João deixou aqui registrado para a gente. E eu quero ler com você um versículo aqui que é o tema da nossa meditação nessa noite. E diz assim, João 10, perdão, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Mais uma vez, falou Jesus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Senhor Jesus, fale conosco agora por meio da tua palavra. Tudo que aconteceu até aqui é bênção. É muito bom estar com meus irmãos aqui, com os membros da igreja, quem está nos visitando, Senhor, é muito bom recebê-los. Que o Espírito Santo possa falar o coração de cada um. Como falamos aqui nesse altar, nós não estamos aqui para o encontro social, mas nós estamos aqui para o encontro espiritual. E a nossa oração, nossa intercessão, que cada um que entra nesse espaço aqui, Senhor, separado para o Senhor, tenha um encontro contigo. Ouça a sua voz, obedeçam ao chamado do Senhor, se convertam a Ti, se rendam a Ti, sirvam ao Senhor. Toma esse ambiente em Tuas mãos, Senhor, acampa os Seus anjos fiéis aqui, Senhor. No Teu nome, Pai amado, eu repreendo todo espírito contrário ao Espírito Santo, todo espírito que intenta contra a nossa mente, lançando pensamentos, setas, tentando nos impedir de absorver essas horas que passamos aqui na Tua casa, de maneira tal que vai impactar a nossa semana, Senhor, no Teu santo nome. Eu peço ao Espírito Santo que seja a única voz a falar conosco aqui. Fale na mente, no coração dos meus irmãos, que meus irmãos que nunca ouviram a voz de Deus possam ouvir hoje aqui. Aqueles que já ouviram, continuam ouvindo, possam ouvir novamente, Senhor, no Teu santo nome. Somos Suas ovelhas, Tu és nosso pastor, como Davi escreveu. Tu és nosso pastor e nada nos faltará. Estamos aqui reunidos no nome de Jesus, Teu Filho, Senhor. Fala conosco aqui, Pai, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Aquela imagem aqui do fundo? Isso. Obrigado. Irmãos, eu não tive inspiração para dar um tema para essa mensagem. Eu tinha um assunto no coração, uma imagem na minha mente, eu fui na inteligência artificial, falei qual era a minha ideia, ela produziu essa imagem aqui. A pergunta que eu venho me fazendo, paramos de ouvir a Deus? Não é porque Deus parou de falar, é porque a gente está cercado de tantas coisas, tanto ruído, que a voz de Deus vem sido abafada. Muita distração. Essa imagem aqui retrata muito isso. Estamos ligados no celular, a gente não consegue largar o celular. A gente vem para a igreja, senta nas cadeiras aqui, alguém sobe para pregar e a pessoa pega o celular. E na maioria das vezes não está ligado no que está sendo dito aqui, está mexendo com o Instagram, com o YouTube, respondendo um e-mail, um WhatsApp. Nós estamos nos distraindo. Nós estamos perdendo a nossa essência de comunhão com Deus, porque Deus nos criou. A palavra de Deus diz que do pó viemos, ao pó voltaremos. Voltaremos ao Criador. Um dia compareceremos perante Ele. Eu e você, não haverá escapatória. A questão que se coloca nesses dias, ao meu ver, a percepção da minha alma, do meu espírito, isso tem me angustiado muito. Angustia muito meu coração.
é que o povo de Deus, as pessoas de forma geral, se desacostumaram de ouvir a voz de Deus. Não conseguem mais discernir a voz de Deus, não conseguem entender, ouvir, compreender. É Deus que está falando. Não conseguem mais. Há muita distração. Michael hoje de manhã falou sobre isso um pouquinho. Na ministração aqui pela manhã, você não veio, você perdeu, foi muito boa. A questão são duas questões. Deus não nos ouvir, e a outra é nós não ouvirmos a Deus. Eu não sei qual que é pior. Você consegue imaginar para você qual que é pior? É Deus não te ouvir ou você não ouvir Deus? Qual que é pior? Não sei. Eu sei que as duas são muito ruins. Muito ruins. Deus não me ouvir dá uma sensação muito ruim no coração. A palavra de Deus nos garante, no Salmo 66, que o bendito Deus, Ele ouve a nossa oração. A palavra do Senhor, ela é rica. Ela vai nos dando os fundamentos dessa relação nossa com Deus. Então me parece que a segunda opção, nós não ouvirmos a Deus, me parece que essa seja um pouco pior. Um pouco, ruim, mas um pouco mais ruim, vamos assim dizer. Né? O pior e menos pior, não sei. Mas nesses dias de tantas vozes, redes sociais, a gente bota fone de ouvido. Outro dia quase atropelei uma jovem no centro de Vitória por conta disso. Eu saio do trabalho, pego a primeira direita, e quando abre o sinal para virar à direita, tem uma faixa de pedestre, e o pedestre tem que esperar um pouquinho. Ela vinha com fone de ouvido, de cabeça baixa, mexendo no celular. Assim, graças a Deus, depois que eu virei, eu dei de cara com ela, deu tempo de eu frear, ela estava devagar. Ela tomou um susto. Porque nós estamos muito distraídos. Muita informação. E eu digo a vocês que muita informação que não interessa, que não vai acrescentar nada nas nossas vidas, não vai acrescentar nada no nosso dia a dia, mas a gente enche a nossa mente de informação. O celular toca, o Instagram, o YouTube, e a gente vai se distraindo, vai se afastando, vai se distanciando de Deus. Se eu fizer uma pergunta para você aqui, que é para mim também, tá? Eu estou me colocando dentro, não estou fora não. Estou me colocando dentro. Se nos fizermos a seguinte pergunta: o tempo que eu passo em redes sociais é igual ao tempo que eu passo na presença de Deus, essa informação é verdade ou é mentira na sua vida? Você acorda de madrugada, com uma insônia qualquer, vontade no banheiro, aí você perde o sono, você vai orar? Você vai ler a Bíblia? Ou você vai mexer no seu celular? Vivemos numa situação de mundo muito ruim. Eu estava falando agora há pouco com a minha filha, dizendo para ela: minha filha, nós estamos numa guerra espiritual. Há muita coisa ruim acontecendo. Todo dia, se você parar para dar ouvido a isso, todo dia é dia de notícia ruim. Você não consegue ter no seu dia a dia notícia boa, porque notícia boa não dá like, notícia boa não traz seguidores, notícia boa não vende acesso, não vende acesso a YouTube, não vende inscrições. A notícia ruim sim, tanto que prenderam um rapaz aí, que esses influenciadores, tem não sei quantos, 30 milhões de seguidores, ele tem lá no Instagram dele, só fofocas, e não sei se você sabe, uma das fofocas que ele divulgou era mentira. E a jovem, alvo daquela fofoca, já tinha sido resolvido isso anos atrás. E aquela notícia viralizou nas redes sociais. E aquela jovem reviveu todo o sentimento ruim que ela tinha passado anos atrás. E como consequência, aquela jovem se suicidou. Mas isso não importa.
Isso não interessa. Interessa é ser o primeiro a falar. O que interessa é ter seguidores. O que interessa é dar likes. O que interessa é botar o joinha. O que interessa é compartilhar. Vivemos essa era que está nos distanciando de Deus, de não conseguirmos discernir a voz de Deus. Há muitas vozes no mundo, muitas vozes. E isso vem ocupando o nosso dia a dia, nossa mente. E a gente lê, como nós lemos aqui, João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Deixa eu te perguntar. Você tem ouvido a voz de Jesus? Você tem ouvido a voz de Jesus? De verdade, para valer. Eu sou carioca. E no Rio de Janeiro tem uma frase seguinte: é a Vera. É a Vera. Você está ouvindo Deus mesmo? É a Vera isso? Você tem ouvido Deus? De verdade. E o texto continua dizendo, versículo 29, versículo 27, eu as conheço e elas me seguem. Você tem sido um seguidor de Jesus? Porque com certeza absoluta Ele conhece você. Com certeza Jesus te conhece. Lá na seu pensamento mais íntimo, lá no íntimo do seu ser. Salmo 139, Davi vai escrever que quando nós éramos substância, ainda em formação, no processo ali de multiplicação celular, Deus já nos conhecia. Já escreveu todos os nossos dias. Mas a pergunta não pode se calar no coração da gente, porque vivemos um tempo muito ruim. Desculpa, eu não estou aqui para dar boa notícia não, eu queria dar boa notícia para você. Mas vivemos dias ruins. Minha função é te alertar quanto a isso. Minha função é trazer você para a palavra. Minha função é que o Espírito Santo possa meditar, entrar na sua mente, você meditar sobre esse assunto. Como você está levando a sua vida, como você está conduzindo as suas escolhas, como você está conduzindo o seu dia a dia. Nós paramos de ouvir a voz de Deus, irmãos. E sabe o que é pior? É que tem pessoas que se acostumaram com isso. Então a vida cristã se transformou numa religião. Nós estamos cheios de religiosidade, como deveríamos estar cheios do Espírito Santo. Deveríamos estar cheios da presença de Deus. Então vamos à igreja, ouvimos uma palavra, cantamos louvores, nos alegramos. Só que tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E como é que estão esses dias seus? Como você está conduzindo sua semana? Você tem parado para ouvir a voz de Deus? Você tem tirado momento da sua semana para falar com Deus? Ou você só procura Deus quando tem problemas? Ou você só procura o Senhor quando a vida está dando errado? Quando tem uma situação para resolver? Como que está a sua vida espiritual? Como está a sua caminhada? Hebreus, capítulo... Irmãos, eu abandonei o esboço, se tu quer saber. 4 folhas. Joguei de lado. Não vou seguir esse roteiro. Não vou seguir esse esboço. Vou na inspiração de Deus. Hebreus capítulo 3. Quando a gente para de ouvir a voz de Deus, quando a gente se acostuma a não ouvir a voz de Deus, a vida espiritual é colocada de lado. Nós oramos menos, nós buscamos menos, nós nos envolvemos menos com a obra de Deus, porque outras coisas vão ocupando o lugar de Deus. Sorrateiramente, outras coisas vão ocupando espaço no coração da gente. Hebreus capítulo 3, verso 15, diz assim: enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. A minha versão, revista e atualizada, está falando para mim e para você sobre o Salmo 95, versículo 7 e 8. Ouvir a voz de Deus, porque vivemos um tempo em que a gente quer ouvir aquilo que nos agrada.
A gente quer ouvir coisas que vão apaziguar o coração da gente. A gente quer ouvir coisas boas. A gente quer ouvir coisas que suavizem o nosso dia a dia, que suavizem a nossa jornada. Sinto muito, irmãos. Queria fazer isso hoje. Mas quando fui buscar o Senhor, Deus colocou uma tristeza no meu coração tão grande. Eu me vi, desculpe a comparação, quem sou eu? Eu me vi como Jeremias. Jeremias, o profeta. O nome dele significa escolhido por Deus. Jeremias quer dizer escolhido por Deus. Eu me vi assim, como Jeremias. Porque Deus o separou para ser profeta num tempo muito ruim. Muito ruim. Israel estava afastado de Deus. Israel estava idólatra. Tinha afastado da lei. Israel não estava mais ouvindo o Senhor. Os profetas que existiam mentiam. Os profetas pregavam uma verdade, entre aspas, que eles estavam escravizados. O povo de Israel estava escravizado na Babilônia. Nabucodonosor, você conhece a história e tal, ele escravizou Israel. E eles foram escravizados porque se afastaram de Deus. O único profeta que disse, vocês vão ficar escravos, foi Jeremias. Os demais profetas mentiram, dizendo que Nabucodonosor não iria invadir Israel, que Nabucodonosor não iria conquistar a Judéia, e conquistou, invadiu, conquistou, destruiu, matou, levou cativo Israel para a Babilônia. Aconteceu tudo que Jeremias havia dito, tudo que Jeremias havia falado. E Jeremias então era mal visto pelos reis de Israel, e Jeremias passou por 3 reis de Israel. O tempo dele como profeta foram durante 3 reinados de um povo lá, do povo de Israel, preso, antes de serem levados cativos, e passou-se um tempo ainda que ele viveu. Mas a palavra do Senhor, da boca dele, ele dizia, olha, o que está acontecendo com a gente é consequência, a gente não parou, que nós paramos de ouvir Deus. A consequência da nossa vida tão destruída, tão miserável, escravizada, oprimida, com escassez, com necessidades, com tristezas. A escravidão aqui na Babilônia é fruto, é resultado, é consequência das escolhas que fizemos lá atrás, quando decidimos nos afastar de Deus. Quando nos dobramos a Baal, como nos dobramos a outros deuses, nos afastamos da lei que Deus nos deu. Jeremias era uma voz que ecoava entre eles, mas que eles não aceitaram, até serem cativos, até irem para a Babilônia. Aí começaram a enxergar o profeta Jeremias como de fato um profeta de Deus, porque até então eles desprezavam Jeremias, tentaram até matá-lo. Há um texto em Jeremias que diz assim, uma história que Deus guardou Jeremias de tal forma, olha só a situação que se encontrava o povo, que se pegasse Jeremias e entregasse para o povo mataria Jeremias, o povo apedrejaria Jeremias, o povo iria matar Jeremias, o ponto tal que chegou, devido ao povo de Israel deixar de ouvir a voz de Deus, o povo de Israel se acostumar a não ouvir mais a voz de Deus, porque a profecia que não vem de Deus, ela não se cumpre. Os profetas diziam, nós estamos aqui na Babilônia, vamos ficar aqui só 2 anos, daqui a 2 anos Deus vai nos livrar. Mentira! Quando Deus levanta Neemias fala, não é 2 anos, não, são 70 anos. E aquilo trouxe uma indignação no meio do povo, até que eles viram que era aquilo mesmo. Então Jeremias, ele quase que falava sozinho. As pessoas não ouviam ele, não dava atenção a ele, só quando a desgraça se abateu, só quando Nabucodonosor cercou Jerusalém, só quando Nabucodonosor derrubou as muralhas, as portas, destruiu o templo, levou cativo, foi que eles começaram a crer
no que Jeremias falava. Quando estava na cativo na Babilônia, passou-se 2 anos e nada aconteceu. Continuaram cativos na Babilônia, foi que eles começaram a crer que Jeremias estava falando a verdade. Quem sou eu me comparar com Jeremias? Meu Deus, Jeremias foi um homem tremendo. Mas nesses dias, as coisas, irmãos, me ouça, por favor, me ouça. As coisas não vão melhorar. Coloque no seu coração. As coisas não vão melhorar porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Guerras, rumores de guerras. Nós estamos assistindo. Ao vivo e a cores. Israel, Estados Unidos, Irã, Hezbollah e tudo mais aí. Nós estamos assistindo Rússia, Ucrânia, que são os que estão na mídia. Eu não sei se você sabe, hoje no mundo, irmãos, tem mais de 100 guerras acontecendo. A mídia só fala de 2, mas tem mais de 100 guerras acontecendo. Especialmente na África, especialmente na Ásia. Lá de cá, graças a Deus, é muito pouco. A guerra, muitas vezes, que não é aquela guerra de soldados, é aquela guerra do terrorismo, como aconteceu na Venezuela, como aconteceu na Colômbia, como acontece aqui no Brasil. Essas guerras que vão tirando a liberdade da gente, de ir e vir, né? Eu estava conversando com um pastor outro dia, ele falando que ele é do Rio de Janeiro, o culto da igreja dele tem que ser depois das 10 da manhã, um culto, e se for fazer o segundo culto no domingo tem que ser entre 2 e 4 da tarde, porque foi hora do tráfico, foi hora da milícia. Nós vivemos dias assim. Talvez essa não seja a sua realidade. Talvez você não esteja vendo isso, mas está acontecendo à nossa volta. Há uma violência, irmãos, crescente no mundo, contra crianças, adolescentes, jovens. Estava acompanhando um caso lá nos Estados Unidos, de uma denúncia lá, e estão investigando. Chegaram à conclusão que um grupo de pessoas ricas dos Estados Unidos, de pessoas poderosas nos Estados Unidos, famosas nos Estados Unidos e no mundo, essas pessoas praticaram atos sexuais com crianças. Com crianças. Pagaram com crianças. Já não é mais história de jornal. A realidade está sendo investigada pela polícia americana. Há uma investigação no Congresso americano. Há uma investigação pelo FBI, CIA, investigando essas coisas. Há uma violência, irmãos, acontecendo. O mundo está caminhando a passos largos para a sua destruição. Agora, você precisa, eu preciso, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Quando a trombeta tocar, você vai ouvir. Quando o Senhor nas nuvens vier, você vai ouvir a trombeta tocar. Porque se você não ouve a voz de Deus, você não vai ouvir a trombeta. Ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus para tomar decisões. Ouvir a voz de Deus para fazer escolhas. Você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, mas Deus sabe. Ele é Senhor. Ele te conhece. Ele te formou. Ele sabe o melhor para a sua vida. Então, antes de tomar uma decisão, consulte a Deus, mas nós perdemos isso. Nós geramos uma desimportância, criei uma palavra aqui, de consultar a Deus. Usamos a razão, usamos a nossa formação, o nosso conhecimento, usamos o Dr. Google para pesquisar, agora tem inteligência artificial, muito boas por sinal. Então a gente vai atrás disso, monta alguma coisa, consulta alguma coisa, e sobre um assunto qualquer, e ali vamos tentar. Espera aí, você ouviu Deus? Você parou para ouvir o Senhor? O que Deus tem a dizer sobre isso? É a vontade dEle. Porque quando a gente se distancia, quando a gente para de ouvir a voz de Deus, a primeira coisa, vou usar uma expressão nossa aqui, a primeira coisa que vai para o saco, que vai ficar de lado, é a vontade do Senhor. O que vai importar é a minha vontade. É o que eu quero para mim. O melhor para minha família, o melhor para mim. E a vontade de Deus fica de lateral, de lado.
Diogo me perguntou, pastor, você tem um tempo para mensagem? Eu falei, não tem. E olha que é difícil isso acontecer, hein? Não tem. Mas eu tinha essa imagem. Distrações que têm ocupado nossa mente, roubado nossas horas de sono, causado estresse na gente, nos distanciado das pessoas. Há situações, irmãos, tão ridículas que estão vivendo, que está sendo normalizado no nosso meio como sociedade. É pessoa dentro da própria casa mandar WhatsApp uma para outra. Ô mãe, a comida está pronta? Não, meu filho, está não. Dentro de casa, WhatsApp. A que ponto estamos chegando? A que ponto os relacionamentos estão se fragilizando? É mais fácil nos relacionar no mundo virtual do que no mundo real. No mundo virtual a pessoa fala, a pessoa se expõe, a pessoa diz isso, diz aquilo, opina, dá seus pitacos, dá suas opiniões, mas no mundo real se cala. No mundo real se silencia. E estamos caminhando como sociedade. Há muitas vozes, irmãos. Muitas vozes que estão roubando a nossa comunhão com Deus. O andar com Deus. Nossas necessidades gritam mais altos. Né? Você já parou para pensar que nós passamos mais tempo pedindo a Deus alguma coisa do que ouvindo de Deus alguma coisa? Abençoa minha casa, abençoa meu casamento, abençoa meus filhos, abençoa minhas finanças, abençoa meu trabalho, me dê saúde, me dê isso, me dê aquilo, faz assim, faz assado, Deus, é isso, Senhor, estou triste, estou aborrecido, ô Senhor, tira o desânimo do meu coração, Senhor, resolve isso na minha casa e tal, aquele processo, aquela situação toda, é o nosso pedido. Mas e Deus? O que Deus tem falado com você? O que o Espírito Santo tem falado com você? Tem um texto, irmãos, aqui em Hebreus mesmo, capítulo 1, que vai dizer assim, ó, 1:1. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Por toda a Bíblia, irmãos, do Gênesis ao Apocalipse, surgem pessoas na história que decidiram ouvir Deus. Decidiram não mais ouvir sua razão, seu bom senso, seu intelecto, ouvir outras pessoas. Não, eu quero ouvir Deus. E essa busca dessas pessoas levou Jeremias, capítulo 29. Jeremias 29, a soltar pelo Espírito Santo uma das pérolas da palavra de Deus. Para mim, é uma das pérolas da palavra de Deus. Jeremias 29. Jeremias 29, a partir do versículo 4, eu vou ler para os irmãos, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Eu deportei, não foi o diabo não, não foi Nabucodonosor não, fui eu, Deus falando, através do profeta. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposa, gerai filhos e filhas, tomai esposa para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhadores, porque sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Eu não os enviei. Versículo 10, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, não 2, como Ananias tinha profetizado, 70 anos,
Atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis. Quando buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e mudarei a vossa sorte, diz a palavra de Deus. O profeta Jeremias foi lá em cima, ele foi cirúrgico, ele foi no ponto principal que nós precisamos ouvir hoje. Precisamos ouvir hoje. A situação que estamos vivendo, irmão, de calamidade, dificuldade do mundo, não vai mudar. Não vai piorar. Para os seus, como eu e você, Deus traz alívios. Deus nos abençoa no meio da crise. Assim é Deus. Deus nos abençoa no meio da maior crise que possa existir. Deus abençoa seu povo. Glória a Deus. Mas a crise vai continuar aí. Vai continuar a existir. A maldade está crescendo, é sinal dos últimos dias. O coração do homem tem se endurecido, de tal sorte que a gente vê coisas absurdas acontecendo. E ao ler Jeremias, aqui no capítulo 29, como eu li para os irmãos, isso me toca bastante. Isso mexe comigo demais. Porque a palavra do Senhor diz que Ele, versículo 11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Deus olhar para mim e para você, Ele sabe o que se passa na sua mente, na minha mente. E Ele sabe o que é melhor para mim e para você. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, diz o apóstolo Paulo, e é verdade. Diz o Senhor, não é pensamento de paz e não de mal. Deus deseja o nosso bem. É por isso que Jesus, lá em João capítulo 15 e 16, vai dizer assim, nada tendes pedido em meu nome. Pedis e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. O desejo de Deus é que a nossa alegria seja completa. O texto continua falando assim, então me invocareis. Eu gosto dessa palavra, invocar a Deus. Você já invocou a Deus? Você já invocou o Senhor? Você sabia que quando você ora por uma situação qualquer da sua vida, você está invocando o Senhor? Situação qualquer da sua casa, da sua família, de você mesmo. Quando você coloca a situação diante do Senhor, você está invocando Ele. Você está invocando o nome do Senhor. No passado, ou nas religiões pagãs do mundo, a invocação dos deuses tinha que haver algum tipo de sacrifício. No Velho Testamento, a invocação de Deus exigia sacrifícios. Só que veio Jesus, o sacrifício perfeito. Ele morreu no seu lugar, no meu lugar, ressuscitou no terceiro dia. E a palavra de Deus vai dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O nome de Jesus tem poder, há poder no nome de Jesus. Nós cantamos aqui hoje. Há poder no nome de Jesus, invoque o nome do Senhor. É isso que Deus está dizendo aqui. Vocês me invocarão, passarão a orar a mim, e eu vos ouvirei. Então, um lado da moeda está resolvido, Deus nos ouvir. Uma situação está resolvida, eu vou ouvir vocês. Mas tem outro lado, nós precisamos ouvir Deus. E como é que eu ouço a Deus? Ou como é que eu posso voltar a ouvir Deus? Ou eu que nunca ouvi a voz de Deus, como é que eu faço para ouvir Deus? Versículo 13, coloque na tela por favor. Pode tirar a imagem por enquanto. Versículo 13 de Jeremias 29. Vocês me buscarão e me acharão. Quando? Me buscarem de todo o coração. Você coloca a versão nova, nova tradução à linguagem de hoje, por favor.
e depois a King James atualizada. Primeiro, a nova tradução linguagem de hoje, se tiver aí. Acho que tem sim. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Não está falando de procurar e não achar. Está falando de procurar e achar. Coloca agora a King James atualizada. KJA. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscar de todo o coração. Qualquer versão que você lê, você vai encontrar esse texto. Se você pegar uma Bíblia católica, você vai encontrar esse texto. Uma Bíblia evangélica, você vai encontrar esse texto. Nós vivemos um momento, irmãos, que precisamos parar de nos distrair, nos voltar para o Senhor e buscar de todo o nosso coração. Buscar o Senhor com toda a nossa intensidade. Nós não podemos esperar que o mal chegue para buscar Deus. Não podemos esperar que alguma coisa ruim aconteça com a família para a gente buscar Deus. Ontem tivemos aqui o Projeto Água. Foram distribuídas 500 garrafinhas de água, mais ou menos. E dessa vez foi um pouquinho diferente. Resposta de oração. Resposta de intercessão da igreja e dos irmãos. A gente atendeu pessoas aqui na igreja. Eu perdi a conta, acho que chegou em 10, eu acho. 10 ou 11 pessoas vieram pedindo oração. E nós oramos para essas pessoas aqui. E primeiro conversamos com elas, para entender o que estava se passando. E todo tipo de situação ali com aquelas pessoas. Era doença, alguém da família envolvido com drogas, é um problema pessoal de ansiedade, de excesso de ansiedade, crise de ansiedade. E as pessoas entraram aqui na igreja pedindo oração. Pedindo oração. E um testemunho que ouvimos aqui foi fantástico. De um senhor que veio pegar a garrafinha de água para beber, porque do mês passado, ele pegou a garrafinha de água, estava com a coluna travada. Ele, na cabeça dele, pensou, vou beber essa água, vou ficar curado. Ele levou a garrafinha de água para casa. Com fé no Senhor, ele bebeu a água e foi curado. E veio aqui contar o testemunho. Vamos trazer ele aqui num culto para contar para os irmãos como é que isso aconteceu com detalhes. Porque, irmãos, quando nós buscamos a Deus de todo o coração, milagres acontecem. Quando buscamos a Deus de todo o coração, nós passamos a ouvir a voz de Deus. O que Deus tem a dizer sobre isso? O que Deus tem interesse sobre isso? Ou Deus não tem interesse sobre isso? Não é a vontade dele sobre isso. Nós queremos impor a Deus a nossa vontade. E precisamos estar abertos à vontade de Deus 100%, porque se buscarmos a Ele de todo o coração, nós vamos achá-lo. Nós vamos achá-lo. E é lindo no versículo 14, quando ele diz, serei achado de vós, diz o Senhor, e fareis mudar a vossa sorte. Coloca para nós aqui o versículo 14, na versão que tiver aí. 14, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Coloca a nova tradução no lugar de hoje. Usa uma palavra diferente ali, para ficar mais claro para a gente. Ó. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão, e que eu os levarei de volta à pátria, porque eles estavam cativos. Deus iria restaurar a vida deles. Eu quero que Deus restaure a minha vida. Tenho certeza que você quer que Deus restaure a sua casa, a sua família. Então, busque o Senhor. Ouça o Senhor. Vá aos pés do Senhor. Se renda a Ele, se entregue a Ele sem reservas. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele vai fazer. Seja uma ovelha de Jesus, no dizer do Senhor, porque as suas ovelhas ouvem a sua voz. Que você seja uma ovelha de Jesus para ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz dele. Eu te convido a ficar em pé em nome de Jesus. Ouvir a voz de Deus. Eu quero pedir para os irmãos da mídia, aqui do louvor, para não sobe aqui não. Pode ficar aí.
Obrigado. Eu sei que já separa uma música, né? Mas hoje vai ser diferente. Como está sendo diferente tudo aqui. Não tem esboço, não tem tema da mensagem. Coloque aquela imagem, por favor. A imagem, tem só essa imagem aqui. E eu quero que você, antes da gente orar, coloque a letra da música e solta a música aí, por favor. Coloque a letra primeiro. O começo dela. Você conhece a música? Eu não queria trazer ao Ministério de Louvor da igreja mais uma música para eles tocarem, uma música antiga e talvez tivesse que ensaiar, mas eu queria que você ouvisse a música. Se você conhecer, você pode cantar com a gente, né? Solte aí.